Bom dia! Bom dia, irmãos e irmãs. Amados e amadas, estamos aqui para mais uma mensagem e hoje nós vamos falar algo bastante profundo que a palavra declara, Jesus declarou na sua palavra que Ele é o pão da vida. Exatamente, né? Então é sobre o pão da vida que nós vamos buscar uma revelação, um entendimento para nos fortalecer, para receber a vida de Cristo em nós, nos alimentarmos desse pão maravilhoso. Exatamente. E esse pão está lá em João 6. João 6, né? Jesus, o pão da vida. Está lá, tem um título que diz lá. Então nós vamos lá para o versículo 35. É isso que ele diz ali. 35. Nós vamos ver uma declaração que Jesus fez aqui. Nós temos que ter essa declaração na nossa vida para não pegar a declaração dos outros. Nós temos que ter a declaração de Cristo, da palavra. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então essa foi a declaração de Cristo. Ele é o pão da vida. Então, irmão, muitas vezes nós buscamos esse pão em vários lugares, né? E eu não sou contra as pessoas buscarem esse pão em vários lugares. Cura, libertação, né? Uma bênção daqui, uma bênção dali. Tem várias religiões que a gente busca. Mas Jesus declara que Ele é o pão da vida. Só Ele é, não tem outro. Se tu tiver Ele, tu tem vida, e vida eterna, não morre mais. Os outros pão que a gente pega aí, não dá vida, não dá. Ele pode dar uns diazinhos, uns anos a mais, mas o pão da vida, que é Cristo, ele te dá vida eterna. E é isso que ele está declarando aqui. E qual o entendimento que esse versículo nos traz? Por que ele é o pão? Porque ele foi enviado de Deus. Ele que morreu lá na cruz para nos salvar. Então é esse pão que nos alimenta e nos traz vida. Porque foi ele que fez isso. Exatamente. Né? E ali no 31, nós podemos ver por que ele estava declarando essa verdade. Que lá, ali no versículo 31, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito. E deu-lhe a comer pão do céu. Então, esse povo lá comeu maná, lá no deserto. E esse maná, quando eles comeram, não deu vida para eles. Então ele está dizendo que esse maná não dá vida, né? Não dá vida. Então, aí ele diz no 30, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Então, é o Filho dele. O verdadeiro pão do céu é Cristo, é o Filho de Deus. É Ele que é o pão do céu. Olha, pois o pão de Deus, olha o que ele está dizendo, né? Isso é o que ele está dizendo. É aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Como eu estava comentando, foi o que ele fez lá na cruz. Exatamente. O que ele fez lá na cruz foi para dar vida ao mundo, a toda a humanidade. Todo aquele que crer nele, que buscar se alimentar desse pão, vai receber essa vida. Exatamente. Então, ele está dizendo, vou repetir de novo, que esse versículo, ele é muito forte. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, ele tem que vir do céu, ele tem que vir de Cristo. Esse pão, como diz a minha esposa, ele já nos deu a vida dele lá na cruz do Calvário. E todo aquele que tem o pão que é Cristo, tem vida eterna, não morre mais. É isso que ele está dizendo, né? Aí nós vamos lá para o 38. Aí ele diz: pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Olha aí, Jesus veio não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que me enviou. Quem é que enviou? O Pai. O Pai enviou ele. Ele obedece o Pai. Então, ele é um homem obediente ao Pai. Então, ele veio fazer a vontade do Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou. Como é que ele diz ali? Que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Olha aí, irmão. Mas... quem é que Deus deu para ele salvar? A humanidade inteira. Exatamente. Ele não quer perder nenhum.
Nenhuma. Pode ser o bandido, pode ser o assaltante, pode ser o estuprador, Ele pode quer ser... transformar a vida de todos. Ele vai salvar, já salvou todos. Só depende de cada um aceitar ele como Salvador, só isso. Todos nós já estamos salvos através de Cristo Jesus, porque o Pai nos deu ele lá na cruz do Calvário para carregar todos os nossos pecados, o de ontem, o de hoje e o da manhã. E ele já carregou o teu pecado, carregou o meu, da minha esposa. Nós estamos salvos através dele. Só depende de nós o que? Aceitar ele para ter vida eterna. É bem simples. Né? E a palavra confirma isso que o meu esposo está falando. Nós vamos ver a seguir aqui. Olha ali, ó. Então, no 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Imaginou? E eu o ressuscitarei no último dia. Qual é o último dia? No dia que a gente se entregar para ele. Aceitar ele. A gente já recebe ele já recebe a vida eterna. A vida. É bem simples. E é nós que temos que entender isso. Porque, eu repito de novo, o homem lá da cruz do Calvário está morrendo. E ele diz assim, lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrar no teu reino, hoje mesmo. Então, se tu está num leito de enfermidade, tu está num problema, uma dificuldade, está doente, está passando por grandes problemas, está com condenação, tu está com condenação, lembra ele. Pronto, ele carregou tudo isso aí. Lembra ele. Senhor, olha, eu estou assim. Ele diz, eu já carreguei isso aí. É só tu me aceitar, pronto. Não carrega mais. Entrega para ele. É bem simples. E descansa. Descansa nele. Ele tem a paz para te dar. Então ele diz ali no 40, pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem vida eterna. Não imaginou? No momento que tu enxerga Cristo, já tem vida eterna. Aceitar ele, tem vida eterna. Meditou nele, já está abrindo ele, já está conhecendo ele. Saber que está nas nossas mãos a receber a vida eterna. É só comprar uma Bíblia, abrir ela, todos um pouquinho, um versículo, pronto. Está conhecendo ele, tem vida eterna. É bem simples. É nós que temos que ter esse entendimento. Porque muitas vezes as pessoas pensam que morreu aqui e acabou. Não, não acaba. O Espírito não morre. O Espírito tem vida eterna. Ou tu vai para cima, ou tu fica embaixo. É nós que escolhemos. Quem escolhe aqui é só essa carcaça aqui que faz o nosso espírito andar. Porque isso é carne. Do poto veio, do poto vai. Essa carne vai ficar, vai apodrecer. Tanto aquele que tem dinheiro e aquele que não tem dinheiro, é a mesma coisa. Aí ele dizia ali no 45, né? Está escrito nos profetas. Serão todos ensinados por Deus. Onde é que nós estamos buscar esse ensinamento? Tu tem que ter a palavra. É aqui que nós temos que ser ensinados, buscar o entendimento, a revelação em Cristo. Tu pode ir na igreja? Pode. Tu pode ser ensinado pelo pastor? Pode. Mas tu tem que ter ela. Porque ele quer te ensinar. Por isso que ele diz, ele repete. É importante congregar, ir a uma igreja. Mas no momento que receber a palavra lá, medita em casa também. Abre em casa. Busca Cristo falar contigo. Ele pode usar aquela pessoa lá para falar. Mas nós temos que buscar também. Aquela palavra que aquele pastor falou, ou o padre, ele falou, busca você também. Você tem que ter essa comunhão com Cristo. Não só receber a comunhão do outro com Cristo, mas é importante nós termos essa comunhão direta também com Cristo. Exatamente. Então eu vou repetir esse versículo de novo, que é um versículo muito forte, né? Está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus, por Cristo. Aqui ele diz Deus, por que ele diz Deus? Porque Jesus não tinha morrido ainda. Então nós temos que entender a palavra de Deus, existem 3 fases, eu vou citar agora as 3 fases. Antes de Cristo, durante Cristo e depois de Cristo. E esse aqui foi durante Cristo. Por isso que ele diz que tem ensinado por Deus, porque ele não tinha morrido ainda por nós. Então nós temos que entender a palavra, ela é bem simples. Antes, de Gênesis a João, é antes. De João em diante, até a cruz, é durante. E depois da cruz, é outro. São 3 fases. E nós temos que entender. E muitos pregadores, muitos profetas, se confundem nessas 3 fases. E acham que as 3 fases é uma só. Não é. Nós temos que entender a palavra. E Deus abre o entendimento para nós hoje, dizendo isso aqui, né? Está escrito nos profetas que serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai
que é Cristo. Por isso que ele está dizendo, o Pai foi durante. O Pai, e aprendi dele, vem a mim. É isso que ele está dizendo, né? Porque Jesus obedecia ao Pai. Então por isso que aqui ele fala no Pai. Porque ele ouvia o Pai e fazia o que o Pai queria. E ali diz assim, ninguém viu o Pai. Por isso que ele dizia, ninguém viu o Pai. Hoje nós temos que ver Cristo, porque ele já morreu por nós. Então nós temos que entender, e esse é o entendimento. E muitas vezes as pessoas não entendem a palavra de Deus, porque ele diz assim, ninguém viu o Pai. Não, porque ele estava durante aqui, ele não tinha morrido. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só esse viu o Pai. Só quem viu o Pai era ele. Porque ele não tinha pecado. Ele veio aqui e hoje nós temos que ver Cristo. Ele é o Salvador. E ele transmitia a mensagem do Pai. Exatamente. É isso que ele está dizendo aqui, né? E aí ele diz assim, no 47. Em verdade, vos digo, quem crê tem a vida eterna. Olha aí, imaginou? Ele repete, ele é repetitivo. Quem crê nele, quem crê em Cristo, tem vida eterna. Não morre mais. Porque ele declara no 48, eu sou o pão da vida. Olha. É através dele. Através dele. Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz. É verdade. Ninguém vai no Pai. A não ser através dele. A não ser através do entendimento da palavra. Então, eu sou o pão da vida, imaginou? Só ele é o pão da vida. Tem lá aqui em João 4, a samaritana, ela se alimentava do pai Jacó. E Jesus disse para ela, olha, esse pão não presta. Esse pão é de Jacó, não é meu. E ela se alimentava. E viveu anos ali se alimentando. E muita gente se alimenta do homem. E não pode, Jesus para ela, esse pão não presta. Disse para a samaritana. Porque ela se alimentava do pão de Jacó. E muita gente hoje se alimenta dos pão dos profetas. Dos pão dos pregadores. Dos pão dos homens. Do fulano, do beltrano. Esse pão de Jesus não presta. Ele diz, eu sou o pão da vida. É ele que é o pão. Tu tem que te alimentar diretamente dele. Nós podemos ir na igreja, claro, temos que ir para aprender a palavra. Mas o pão é Cristo, não é o pregador. O pregador também precisa desse pão. Tu precisa de pão, eu preciso do pão, a minha esposa precisa do pão. Todos nós precisamos. 48, eu sou o pão da vida, Cristo. 49, né? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O que é o maná? O maná é quando nós pegamos o ensinamento do homem e achamos que o homem vai nos salvar. Não vai, o homem não salva ninguém. Só quem salva é Cristo. Não adianta pegar o pastor, o padre, o feiticeiro, o outro, essas religiões todas que tem aí, não salva. Só quem salva é Cristo. E vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque muita gente morre porque come maná. O que é o maná? O maná é um pão que não é de Cristo. É o pão do homem. Nós não podemos comer o pão do homem, nós temos que comer o pão de Cristo. É um entendimento que aquela pessoa recebeu, mas nós também temos que receber, além, aquela pessoa recebeu para ela, mas nós também temos que receber para nós. Exatamente. O entendimento direto de Cristo. Porque Jesus está dizendo, esse maná é o pão que Jacó dava para a samaritana. Esse é o maná. É isso que ele está fortalecendo, dizendo para nós, está na palavra isso aqui. Então, por isso que eu digo com tanta certeza que o pão do homem, que é o maná, não serve para nós. Não serve. Porque o pão de Jacó, que é o maná, que a samaritana estava comendo, não prestou. E Jesus, esse pão não serve, esse maná não serve para ti, não te dá vida eterna. O meu pão te dá. E aí tem um entendimento. É isso que ele está dizendo, né? Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Nós não podemos comer pão de ninguém, a não ser de Cristo, para ter vida eterna. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, mas aqui está o pão que desce do céu, que ele está falando dele mesmo, do qual, se o homem comer, não morre. Imaginou? Não morre mais? Vida eterna? É bem simples. Aí ele repete de novo, eu 51. sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É o que ele fez lá na cruz. Exatamente. Ele se entregou. Então, se tu tiver esse pão, por nós. É bem simples. Senhor, ó, eis-me aqui. Eu te aceito como meu legítimo Salvador.
Pronto, o pão já está aí. Vida eterna, não morre mais, irmão. Compra uma Bíblia e medita todos os dias um pouquinho. Foi essa a mensagem? Verdade. É isso que nós temos que fazer. Se alimentar em Cristo. Esse pão que dá vida é bem simples. Basta confiar. Basta crer, como ele diz. Aquele que crê em mim recebe a vida eterna. Amém? E esse pão nós temos aqui. Olha aqui, nós estamos comendo pão, eu e ela. E vocês podem comer aí também. Bem simples, só comprar. Come todos um pouquinho. Vida eterna, não morre mais. Essa é a mensagem de hoje. Sim, essa é a mensagem. Irmãos, Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe. E busque se alimentar do pão vivo, que é Cristo. Amém. Deus abençoe. Bom fim de semana, uma ótima semana a todos. Amém.